Ele foi escolhido pessoalmente por Jesus, entre muitos seguidores. Judas Iscariotes caminhou com o Filho de Deus por 3 anos. Testemunhou milagres que desafiavam as leis da natureza. Ouviu ensinamentos que revolucionariam a história. E compartilhou pão com aquele que multiplicaria pães. Por que o tesoureiro do grupo, encarregado dos recursos comuns, vendeu seu mestre pelo preço de um escravo? E qual lição aterrorizante sua história ensina sobre como a proximidade com a santidade não imuniza contra a traição? Hoje, desvendaremos a psicologia, as motivações e o destino final do homem cujo nome se tornou sinônimo de traição. E revelaremos por que sua história é o alerta mais solene sobre os perigos do coração não guardado. Iscariotes provavelmente significa homem de Queriote, uma cidade na Judeia, tornando-o o único discípulo não galileu. Desde o início ele foi designado tesoureiro do grupo, guardando a bolsa comum que sustentava Jesus e os 12. João observa friamente. Ele, porém, disse isto não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava por Taer, Esseanos. Judas testemunhou o incomparável. Viu água transformada em vinho em Caná, multidões alimentadas com alguns pães e peixes, tempestades acalmadas com uma palavra, mortos ressuscitados. Ouviu o sermão da montanha, as parábolas do reino, as conversas íntimas no cenáculo. Esteve presente na transfiguração. Lavou seus pés sujos nas mesmas águas que lavaria os pés dos outros discípulos. Mas sinais de descontentamento surgiram gradualmente, quando Maria de Betânia ungiu os pés de Jesus com nardo puro, valorizado em 300 denários, quase 1 ano de salário. Judas protestou. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? João revela seu verdadeiro motivo: cobiça. O ponto crítico chegou após a ressurreição de Lázaro. Os chefes dos sacerdotes e fariseus, alarmados com a popularidade crescente de Jesus, decidiram matá-lo. Judas, talvez desiludido com a recusa de Jesus em estabelecer um reino político, talvez cobiçando recompensa financeira, tomou a iniciativa: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei? O preço foi estabelecido: 30 moedas de prata, o valor padrão de um escravo, conforme Êxodo 21 e 32. O contrato foi firmado. Judas agora buscava oportunidade para o entregar. Na última ceia, Jesus fez um anúncio chocante: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos ficaram perplexos, cada um perguntando: acaso sou eu, Senhor? Judas também perguntou. E Jesus respondeu discretamente: tu o disseste. Os outros discípulos pensaram que Jesus o estava enviando para comprar algo para a festa ou dar aos pobres. Judas saiu, e era já noite. João acrescenta significativamente: e era noite, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. No Getsêmani, Judas chegou com uma tropa de soldados e guardas dos principais sacerdotes. Seu sinal combinado: um beijo. A quem eu beijar, esse prendei-o. Aproximou-se de Jesus e disse: salve, mestre, e beijou-a extensamente. O verbo grego indica beijo repetido. Jesus respondeu: amigo, a que vieste? E mais tarde, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Os eventos se desenrolaram rapidamente. Prisão, julgamentos injustos, negações de Pedro. Enquanto Jesus era condenado, Judas teve uma crise de consciência. Vendo que Jesus fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. A resposta deles foi cínica: que nos importa? Isso é contigo. Judas atirou as moedas no santuário, retirou-se.
e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, não podendo colocar o preço de sangue no tesouro do templo, compraram com ele o campo do oleiro para a sepultura de estrangeiros, cumprindo inadvertidamente a profecia de Jeremias sobre as 30 moedas de prata. Mateus registra detalhes sombrios sobre sua morte. E saindo, retirou-se e foi enforcar-se. Atos complementa: todavia, adquiriu um campo com o salário da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Possivelmente, a corda ou galho quebrou, e seu corpo caiu de grande altura, arrebentando. O campo ficou conhecido como Pasel de Campo de Sangue. Porque ela revela verdades profundas e aterrorizantes sobre a natureza humana, a graça divina e os limites da oportunidade redentora. Primeiro, Judas demonstra que a proximidade com Jesus não garante transformação. Ele teve o mesmo acesso que Pedro, Tiago e João. Ouviu as mesmas palavras, viu os mesmos milagres. Segundo, seu pecado foi progressivo, não repentino. Não começou com traição, mas com pequenos desvios. Apropriação de fundos, crítica disfarçada, de piedade, desilusão com o rumo do ministério. Como escreveu Dante, o inferno não é apenas o lugar para onde você vai, mas o lugar que você gradualmente se torna. Judas não acordou um dia, decidindo trair o Messias. Ele chegou lá através de pequenas concessões diárias. Terceiro, sua traição revela a profunda ironia do plano divino. Deus usou o ato mais vil da história humana para realizar o ato mais redentor. Como Agostinho observou, o diabo, ao perseguir Cristo, perdeu aqueles que mantinha cativos. Judas tornou-se involuntariamente instrumento do cumprimento profético. Isso não o inocenta, mas mostra a soberania divina sobre o mal humano. Quarto, o arrependimento de Judas contrasta tragicamente com o de Pedro. Ambos traíram Jesus. Pedro com negação pública, Judas com entrega planejada. Ambos se arrependeram, mas enquanto o arrependimento de Pedro o levou de volta a Jesus e ao ministério, o de Judas o levou ao desespero e suicídio. Quinto, as 30 moedas de prata simbolizam como subestimamos o valor de Cristo, o preço de um escravo. É isso que os líderes religiosos calcularam que o Filho de Deus valia. Mas, ironicamente, através dessa avaliação blasfema, Jesus se tornou escravo por nós, pagando o preço que jamais poderíamos pagar. Sexto, Judas personifica o perigo do chamado coração não guardado. Provérbios adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Judas guardou a bolsa, mas não guardou seu coração. Cuidou dos recursos financeiros, mas negligenciou sua condição espiritual. Sétimo, sua história levanta questões teológicas profundas sobre predestinação e livre-arbítrio. Jesus disse: melhor lhe fora não haver nascido. E também: não escolhi eu a vós os 12, contudo, um de vós é diabo. Judas foi predestinado à traição. As Escrituras sugerem que Deus soberanamente incorporou a traição prevista em seu plano, sem violar a responsabilidade pessoal de Judas. Ele fez sua escolha livremente, mas dentro da presciência divina. Oitavo, o beijo de Judas torna-se símbolo máximo da hipocrisia religiosa. Usar um gesto de amor e respeito ao beijo era a saudação comum entre discípulo e mestre, para efetuar a traição.
é a quintessência da falsidade. Quantos ainda hoje usam linguagem piedosa, gestos religiosos e posições eclesiásticas para fins egoístas? Nono, Judas aponta para um Salvador maior do que qualquer traição. Mesmo sendo traído por um dos seus, Jesus continuou seu caminho para a cruz. O amor de Cristo é tão profundo que nem a traição mais íntima o impediu de cumprir seu propósito redentor. Como disse Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Palavras que, em princípio, incluíam Judas. Finalmente, a substituição por Machas mostra que o ministério de Cristo continua apesar da falha humana. A traição de Judas não parou a igreja. Na verdade, seu lugar foi preenchido e o evangelho avançou. Deus não é dependente de nossa fidelidade. Sua obra prossegue mesmo quando falhamos. A história de Judas termina em tragédia, mas não sem advertência solene. Ela nos confronta com perguntas desconfortáveis. Existe algum beijo de Judas em minha vida? Alguma área onde finjo devoção enquanto nutro deslealdade? Alguma bolsa comum da qual estou roubando? Alguma decepção com Jesus porque ele não está seguindo meu script? Judas nos lembra que o inferno não é apenas para ateus declarados ou perseguidores violentos. Pode ser o destino final de alguém que andou com Jesus, comeu com ele, serviu em seu ministério, mas nunca o conheceu verdadeiramente. Por isso, sua história permanece como farol vermelho, piscando na história da redenção. Cuidado com o coração não guardado. Cuidado com a cobiça disfarçada de piedade. Cuidado com o desapontamento que leva à deslealdade. E acima de tudo, lembre-se que há uma diferença abissal entre o remorso, que leva à morte, e o arrependimento, que leva à vida. Judas Iscariotes, o discípulo que traiu, permanece como eterna advertência. Podemos estar tão perto da luz que projetamos sombra, e tão familiarizados com a santidade que nos tornamos imunes à sua transformação. Mas sua história também testemunha, paradoxalmente, que mesmo a traição mais vil não pode frustrar o amor redentor daquele que, mesmo traído, continuou a amar até o fim.